Aqui no Brasil tem muito apoio por parte dos esquerdistas e de certos grupos, como, por exemplo, grupo LGBT, feministas, muito apoio sobre grupos terroristas lá no Oriente Médio, Hamas, por exemplo, apoiando instituições, grupos, países, lideranças terroristas, assassinas que torturam, que matam, de simplesmente por a pessoa ser diferente de suas crenças. E fazem isso de forma como se aquele local, aquele grupo, aquele país fosse super injustiçado. Mas as coisas são bem diferentes do que essas pessoas falam. Dá uma olhada naquilo que o Pavonato vai falar. Eu acredito que vai chamar muito sua atenção. Você já foi para o Oriente Médio, Gustavo? Não, nunca fui. Você já visitou Palestina, Israel? Não. Afeganistão? Não, a Palestina nem dá para visitar porque Israel faz o cerco sobre a faixa de Gaza. Antes, tipo 10 anos antes, 5 anos antes. Não, eu era muito jovem e não Como conhecia. é que você sabe que aquilo Israel é uma farsa no meio de uma narrativa de barbárie? Não, porque eu já fui. Uhum. Eu já experimentei na pele. Eu já recebi aviso, porque na época que eu não era tão conhecido, né? Mesmo assim, eu não podia viajar com um namorado para lá. A gente recebia na fronteira este aviso, né? Que ninguém se responsabilizava, porque no Egito, por exemplo, posso ser preso, e em outros países, como quando eu fui ao Paquistão, eu podia ser morto. E, de fato, eu andei por esses lugares, né? Não é uma propaganda, é uma realidade que se vive. No Brasil, você fala em feminicídio. De fato, feminicídio é uma expressão que existe porque existe uma lei. Agora, se o nosso povo é bárbaro a ponto de violentar mulheres, isso é muito lamentável. Se nós temos sangue de barata em aguentar ver um menino... Então, tudo que ele falou aqui não é verdade? Uma coisa que podemos até parar aqui para pensar. Tem muita gente botando o bedelho em coisas que não entendem. E como o Pavonato colocou aqui, eu tive experiência própria, eu fui lá. E já fui alertado que não podia fazer isso, porque senão... Ele entende, ele compreende. Caramba, essas pessoas aqui simplesmente tolerância zero porque eles acreditam que está errado, não deve ser feito. Mas o tolerância zero não é de punir, eu não sei nem descrever. Como poderia dizer que é de uma forma mais amenizada. Na verdade, a pena capital, pena de morte. Cancelar CPF, cancelar registro geral, cancelar RG. E o que se tem feito muito aqui no Brasil, de forma inconsequente, inconsciente, e eu poderia aqui falar pelo menos 3 coisas, que seriam, uma delas, esse pessoal da esquerda, LGBT principalmente, ativista, feminista, ativista, eu poderia alegar 3 coisas aqui de por que essas pessoas apoiam regimes que matam gays, matam homossexuais, e regimes que, se a mulher abrir a boca, ou se a mulher expor qualquer coisinha fora dos olhos, também é chibatada no meio da rua, se não for para também cancelar o CPF dela. Eu poderia aqui, eu posso citar pelo menos 3 itens aqui, e um deles aqui, dos três, um pelo menos está certo. Um seria o quê? Esses ativistas, pode ser pura ignorância. Eles não conhecem do que está sendo falado, eles não entendem do que estão falando, então eles estão pecando por ignorância. A segunda coisa seria o quê? A segunda coisa seria desonestidade. Eles sabem sim o que acontece lá, mas eles têm outros motivos escusos, motivos ocultos, motivos imundos de por que estão defendendo um regime que é contra eles. O que, né? E a terceira coisa que pode ser também, né? Eu acredito que a segunda coisa é a realidade, mas pode ser a terceira, que é o quê? Essas pessoas são mongoloides, são debilóides, essas pessoas têm distúrbio mental, elas compreendem, mas mesmo assim
não consegue entender a realidade das coisas. É uma dessas três coisas, gente. É uma dessas três coisas. Eu acredito que a segunda, que é pura desonestidade. Por quê? O que eles estão fazendo aqui não embora o discurso seja apoiar um regime totalitário, um regime super controlador, assassino, mas o discurso verdadeiro não é apoiar eles. Eles estão apoiando eles porque, na verdade, eles são contra Israel. Eles são contra o povo israelita. Eles são contra os judeus. Eles são contra o que aquilo representa. Da mesma forma que as culturas são totalmente contra o cristianismo verdadeiro, o cristianismo genuíno. Por quê? Porque o cristianismo prega diversas coisas e valores morais e direções morais totalmente contra o pensamento mundano. E eles querem destruir justamente o pensamento cristão, porque o pensamento cristão combate esse tipo de regime. Por exemplo, podemos entender que o cristianismo é o avesso ao comunismo. Nós podemos entender isso. Então o comunismo vai pregar e vai disseminar ideias que são totalmente contra o cristianismo. O conhecimento cristão, a doutrina cristã. E isso tem contaminado de forma violenta os jovens, principalmente jovens de universidades federais, onde a militância, a doutrinação é enorme, em vários órgãos públicos e todo tipo de outros vários lugares, onde a esquerda principalmente precisa que o pensamento cristão seja ou corrompido ou destruído. Só que destruir é difícil demais, é mais fácil corromper. Afinal, o cristianismo vem sendo combatido há milênios e ele está aí. Em alguns lugares ele está mais forte do que nunca. Então é muito difícil destruir. É mais fácil tentar corromper. É mais fácil tentar contaminar para que possa ruir por dentro. Então o pensamento não se pode ser cristão e de esquerda. Não se pode ser cristão e socialista. Não se pode ser cristão e comunista. Não se pode ser cristão e feminista. Porque todas essas ideologias e doutrinas são pervertidas, pervertem a ideia do próprio Deus, dos seus ensinamentos, do que é família, do papel do homem, do papel da mulher, do papel dos filhos, do papel de tudo que é ensinado através das escrituras sagradas. Então, é isso. Então, o que nós podemos aqui avaliar existem tantas pessoas de esquerda, LGBT, feministas e tal, apoiando o Hamas, apoiando grupo terrorista, é porque na verdade eles não apoiam esse grupo. Na verdade eles estão contra os israelitas. É como se ele dissesse: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas na verdade não, eles estão dizendo, eles perceberam com certeza, o inimigo do meu inimigo, os dois são meus inimigos, uau, mas eu prefiro falar contra esse daqui. Então é péssimo. Na verdade seria melhor calar a boca e não falar nada sobre, ou utilizar outras artimanhas e não apoiar um grupo que mata, que assassina e cancela CPFs de LGBT, simplesmente por ser LGBT, e tantas outras regras e rédeas que se colocam sobre as mulheres que são tratadas não como um ser humano, mas são tratadas apenas como um objeto que é adquirido pelo homem, né? Então, pois é isso que eles apoiam. Eles têm ideias imundas, ideias sujas, e eles vão tentar contaminar você sempre que puder. Tome cuidado.